Este curso teológico, através de vídeo, existe para agilizar o processo de treinamento de obreiros no Brasil e fora dele. O ID não tem fins lucrativos. Sua receita é para cobrir despesas de produção, reprodução e distribuição e subsidiar este ministério em países pobres. Qualquer ato de pirataria porá em risco os ideais para os quais o ID se destina. Por isso, não permitimos a sua reprodução, comercialização e nem exibição em qualquer emissora de televisão sob qualquer pretexto. O infrator será responsabilizado nas normas da lei. A integridade moral é parte essencial do caráter cristão. Disse Jesus: Ide e ensinai todas as nações. Riquezas em vasos de barro. É a comovente história de amor de uma missionária que suplantou com fé e coragem uma grande tragédia. Este livro é um relato vívido da verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Adquira-o na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Olá, alunos, estamos de volta para mais uma aula de Geografia Bíblica e hoje a aula de número 3, que está encimada no nosso texto como dimensões principais de Israel. Ainda que de dimensões mesmo, nós vamos ver só um parágrafo. Depois estaremos estudando mesmo o clima, a flora, a fauna, os minerais, as riquezas naturais, os usos e costumes da terra, ok? Vamos começar então com as dimensões. O que é dimensão? É medida. Quais são as medidas deste pequeno território de Israel? A linha litoral na costa do Mediterrâneo, você pode ver no mapa, desde Gaza a Tiro, é de aproximadamente 176 quilômetros. Agora veja no mapa, de Tiro ao Rio Jordão, essa parte norte que vai de oeste a leste, é de aproximadamente 40 quilômetros, e de Gaza ao Mar Morto, mais abaixo, veja aí no mapa, 96 quilômetros de largura. Então você vê que a parte sul de Israel vai alargando, né? Depois, a linha do Rio Jordão, desde o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, ao extremo sul do Mar Morto, é de aproximadamente 240 quilômetros. Essas são, portanto, as dimensões da terra de Israel. Quanto ao clima, Israel localiza-se na faixa tropical e a variedade do clima se reflete no seu contexto geográfico, não é? Porque é uma terra de planaltos, planícies, montanhas, vales, tem áreas que estão bem acima do nível do mar, outras que estão aí como Jericó, 243 metros abaixo do nível do mar, então há uma variação muito grande. Sobressaem-se, portanto, os climas quente e frio nas regiões mais altas, o frio nas regiões mais baixas, clima quente, e os períodos de chuva e também de seca. Nas montanhas, o clima é fresco, com muito vento. Em Jerusalém, por exemplo, por estar aí a quase 800 metros acima do nível do mar, a temperatura oscila entre os 6 graus no inverno, com neve, e a máxima de 29 graus, ali na cidade de Jerusalém. Já no litoral, a temperatura oscila entre os 14 e 34 graus. No deserto, o deserto é uma região mais árida, então a temperatura chega a ser exorbitante no verão, chega a ficar acima dos 40 graus. E as chuvas são sempre abundantes, sendo fracas e finas nas montanhas. E nas planícies, assim como no litoral, são sempre chuvas fortes. Quanto à economia, ao receber o seu chamado no Monte Horebe, Moisés ficou sabendo das condições da terra para onde conduziria o povo de Deus. Por exemplo, em Êxodo 3:8 nós lemos:
terra que mana leite e mel. E quando já estava no fim da sua vida, Moisés entoa um cântico no qual faz menção das riquezas naturais da terra. Este cântico está em Deuteronômio, capítulo 32, todo o capítulo 32, e mais precisamente os versículos 13 e 14, fazem menção dessas condições da terra. Por exemplo, nós lemos aqui: e ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vaca e leites do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Os 12 espias que foram enviados por Moisés à terra confirmaram haver nela o que Deus dissera a Moisés por ocasião do seu chamado. Está escrito em Números, capítulo 13, versículo 27. Eles prestam a Moisés um relatório do que viram lá. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Fora as frutas como uvas e romãs, que depuseram aos pés de Moisés, como lemos, por exemplo, no mesmo capítulo, versículo 23, assim está escrito: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Dá para pensar no tamanho desse cacho de uva que essas pessoas trouxeram de lá? Isto tudo fala da condição econômica da terra, riqueza, uma terra que tem produtos naturais abundantes e que, em função disso, traz já desde tempos antigos muito lucro para eles, né? Canaã, portanto, era uma terra dona de uma riqueza inigualável, com abundantes colheitas, erva verde, gado, etc. Mas perdeu muito do que possuía com as constantes guerras nessas regiões. Vamos agora ver a flora. Há mais de 100 tipos de vegetais mencionados na Bíblia, e todos eles relacionados à terra da Palestina. Quando eu falo a terra da Palestina, tanto faz dizer terra de Israel, como faz dizer terra santa ou terra dos hebreus, né? Lembra disso? Mas, ao todo, são cerca de 1.300 espécies que formam a flora nessa região. Salomão era um dedicado estudante de botânica. Vamos ver 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33, o que é que esse texto diz dele? 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33. Aqui está o nosso sábio Salomão dedicado aos estudos. Veja lá. 32 e 33. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Produziu bastante, né? Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano. Ele era fã do cedro do Líbano, tanto que importou para construir o templo. Então ele falou desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Então vejam como Moisés, realmente, ou como digo, Salomão, era dedicado ao estudo da biologia. Ele se dedicou tanto à botânica quanto também à zoologia, e é o que nós lemos aqui no final do versículo 33. Quais são os tipos de elementos que compõem a flora de Israel? Vamos começar pelos cereais leguminosos, como o trigo. Tem o trigo de grão avermelhado, esse é um tipo. A cevada, o milho, tem as favas, lentilhas e alfarrobas. Tem também as hortaliças. O texto de Números capítulo 11, versículo 5, vamos ler aqui, Números capítulo 11, versículo 5, esse texto faz menção de pelo menos 5 tipos de hortaliças. Números capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes
que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas aqui você está vendo que está falando do Egito, não é verdade? Saudade. Acontece que Deus os levava para uma terra que tinha tudo o que havia no Egito e muito mais. Então, além destes 5 tipos que são citados como saudade pelos hebreus quando saem do Egito, porque lá no deserto não tem nada, é verdade. Lá em Israel eles vão encontrar pepinos, melões, porros como o alho silvestre, cebola e o alho natural, esse alho que nós conhecemos aqui no Ocidente. Quanto às árvores, tem árvores frutíferas muito famosas, como a figueira, o sicômoro, romeira, tem videira, palmeira, amendoeira, macieira, oliveira, que dá azeitona, que faz um óleo de oliva, né? O azeite de oliva, amoreira, nogueira e a tamareira. A tamareira é um bom tempo para dar o fruto depois que ela é plantada, mas há muitas tamareiras. A tamareira parece um coqueiro, na verdade, ela produz aquela fruta que é muito comercializada, principalmente na época do Natal no Ocidente. É uma fruta ela está entre o azedo e o doce, principalmente quando ela é passa, né? Condimentos, tem lá os incensos e bálsamo, endro, coentro, cominho, nigela, menta, mostarda, açafrão, aloés, incenso, mirra e o nardo. Aliás, a Bíblia cita muito essas especiarias, principalmente no livro de Cantares de Salomão. Plantas. Há plantas para fins industriais, para a fabricação de linho, algodão. O ébano é aquela madeira escura usada para a fabricação de instrumentos musicais, como por exemplo o clarinete e o oboé. E há também árvores do bosque, como a acácia, cedro, cipreste, isopo, a murta, oliveira selvagem, a tamargueira, terebinto, carvalho e também o salgueiro. Quanto às plantas de adornos, eles têm o lírio, rosas, amêndoas, jacintos, tulipas e narcisos. E há também as plantas aquáticas, como por exemplo cana. Há 5 tipos de canas encontrados junto aos rios e os juncos. E as ervas têm os cardos, a sarça, urtigas. Lembra da sarça? Moisés encontrou-se com o Senhor ali no Monte Horebe e a sarça ardia, né? É um mato. Urtigas, cardos e espinhos. E há outras plantas diversas, né, com ervas amargas, como tem a alcaparra até que é um alimento gostoso, né? Mandrágora e o maná. O maná é citado, mas não nasce na terra, não. O maná, ele faz parte da economia, mas historicamente falando, durante o tempo da peregrinação, conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 16, versículos 31 a 35. Muito bem, falaremos agora sobre a fauna. Falamos da flora, vamos falar da fauna. São catalogadas 50 espécies de mamíferos, 42 de invertebrados, 46 espécies de aves, né? E 19 tipos de répteis, entre eles peixes e anfíbios. E as mais frequentes espécies da fauna são espécies selvagens. Ali, por exemplo, se encontra o leão, né? Há uma ligação direta entre Israel e o continente africano. O continente africano está ao sul de Israel, e lá na África há muitos leões. Todos esses tipos de animais que nós encontramos na África, vamos também encontrar no território de Israel, como o leão, o urso, o leopardo, a hiena, a víbora, a corça, a lebre, chacal, o lobo, a raposa, o camaleão. E há também os animais domésticos, como por exemplo a ovelha, a vaca. A Bíblia cita muito a ovelha, tanto que a figura encontrada no Novo Testamento para se referir aos membros da igreja é a figura da ovelha e concomitantemente a figura do pastor. Ora, uma terra que emana leite e mel não podia deixar de ter muitas vacas e muitas cabras, né? Porque se faz muito leite, muito queijo, e onde tem muito leite é porque há muito desses 2 tipos de animais, né? A vaca e a cabra. Há também a mula, o camelo. O camelo é famoso na região do Oriente.
eles usam muito o camelo como meio de transporte, mas além disso usam também o cavalo, o jumento e o cão. Bom, nos dias de Jesus, cão não era muito popular não. E aliás, os judeus puristas não gostam muito de cães, tanto que os gentios são comparados historicamente, né, já dos tempos de Jesus, eles são comparados aos cães, porque o cão é um animal que, para o judeu purista, principalmente na questão da higiene, ele é tido como animal imundo porque ele volta para o próprio vômito. Tem animais, tem um tipo cão que realmente não é assim tão limpinho, não é tão agradável de se conviver com ele. Quanto às aves, tem a perdiz, codorniz, o pombo, galinha, avestruz, a cegonha, a rola. Lembram da rola? A rola e o pombo eram usados nos sacrifícios do Antigo Testamento pelos mais pobres. Quando a pessoa não tinha recursos para oferecer um sacrifício no templo que envolvesse o bezerro ou o cabrito, ela podia entregar então ou 2 pombos ou 2 rolas, né? Os mais pobres faziam isso, Deus aceitava esse sacrifício. Há também o corvo é um animal negro e muita gente confunde corvo com urubu, não sei por que se faz isso aqui no Ocidente, mas corvo não tem nada a ver, e o corvo que tem lá, ele parece um pássaro comum dos nossos aqui, mas é um pouco maior e todo preto, e também o pelicano. Quanto aos insetos, há muitas abelhas, gafanhotos, lembram? Uma terra que mana leite e mel, tem que ter muitas abelhas, como é que vai ter tanto mel? Gafanhotos, lembram que João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhotos? Pois é, né? Ele é dessa terra. Aranhas, escorpiões, Jesus citou parábola fazendo o emprego deste inseto, escorpião. Formigas, lembram o que é que Salomão disse da formiga? Ele comparou o preguiçoso negativamente. Ele faz um paralelismo antitético, ele diz lá em Provérbios capítulo 6, se não me engano é versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Bicho da seda, faziam sedas maravilhosas e provinham, portanto, deste inseto. E mosquitos. Já ao sul do Mar Morto, há um lugar chamado de subida de Acrabim, literalmente, subida de escorpião, pelo fato de haver muitos insetos ali. Números 34:4 e Josué capítulo 15, versículo 3, né, nessas referências, falam dessa subida de Acrabim, né, referindo-se, evidentemente, a uma subida de escorpiões, porque naquela região há de ter realmente muitos escorpiões. Quanto aos peixes, há mais de 23 espécies, tanto no mar da Galileia como no mar Mediterrâneo e também no Rio Jordão. Não pensem que há peixe no Mar Morto. O Mar Morto é muito salgado, há 23% de salinidade no Mar Morto, portanto não tem peixe. Mas lá no Mar da Galileia, que é também chamado Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e Mar de Quinerete, 4 nomes diferentes a Bíblia aplica ao Mar da Galileia, e o Mar Mediterrâneo, você tem uma variedade grande de peixes. Há uma porta na cidade de Jerusalém, inclusive, que é chamada de a Porta do Peixe. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 14. Evidentemente, por causa da importância do peixe em Israel. Os animais, muitas vezes, fazem parte da história bíblica, tanto agindo quanto ilustrando alguma coisa. Por exemplo, o cordeiro, representando o crente e o próprio Cristo. A formiga, ensinando o trabalho. O leão que mata um profeta. Os cães que comem a carne de Jezabel, a pomba que é vista como sinal de que Jesus havia recebido do Espírito Santo, uma serpente e uma mula que falam. Uma serpente no Éden, lembra? E a mula, lembram lá do caso de Balaão? Ambas falam. Um peixe que traz moeda na boca. O peixe... Jesus está ali com os discípulos dizendo, olha, está na hora de nós pagarmos imposto, né? Então os discípulos vão lá no mar, pescam um peixe e ali milagrosamente aparece um peixe na boca, o dinheiro na boca do peixe. Milagre desse precisa acontecer mais hoje em dia, né? Estamos precisando de dinheiro. Quem é que não precisa de dinheiro? Todos nós precisamos do milagre da multiplicação. Vamos ver os minerais então. Quando o Senhor reafirma o seu pacto com o povo hebreu, eu relembro dos seus benefícios, faz menção da terra e suas riquezas vegetais, animais e minerais.
Veja o texto bíblico: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra de ribeiros, d'águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Nós lemos Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 9. Quanto aos metais, observe-se que ao citar as pedras, o Senhor diz que as pedras são de ferro. Com frequência encontra-se lá ouro, prata, ferro, enxofre, cobre, estanho, chumbo. Já as pedras preciosas, como sárdio, topázio, carbúnculo, a esmeralda, safira, diamante, o jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Textos como Ezequiel 28, 13 e Apocalipse 21, 19 a 20 falam disso. Pense um pouco nesses textos. O capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13, há uma menção nele do rei de Tiro. Aqui trata-se de uma dualidade profética. Na verdade, o Senhor está atacando o rei de Tiro e fazendo simultaneamente menção da queda de Lúcifer. E ele estava envolvido em meio a essas pedras preciosas. Parece que, ironicamente, o Senhor agora, lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 19 e 20, fala também das maravilhas do céu, e as mesmas pedras citadas naquele texto de Ezequiel 18, 13, agora se repetem no texto de Apocalipse capítulo 21. Fora essas pedras, a Bíblia faz menção de outros tipos rochosos. Israel é um país de pedra. Você anda lá em Israel, é pedra o tempo todo, todas as ruas, ele é construído em pedras, as cidades são construídas em pedras. E em Jerusalém até uma lei que as casas podem até ser construídas de tijolos, conquanto sejam revestidas depois de pedra, né? Só na Bíblia a palavra pedra aparece mais de 300 vezes. Salomão tinha 80.000 homens que cortavam pedras nas montanhas. As tábuas da lei, por exemplo, foram escritas inicialmente em pedras, não foi isso? Jacó reclinou a sua cabeça numa pedra. Em Meribá, Deus fez brotar a água da pedra, está lembrado disso? Josué, quando atravessou o Jordão para fazer o povo adentrar na terra prometida, usou 12 pedras do Jordão para celebrar essa passagem do povo hebreu. Davi usou as pedras na sua funda. Essas fundas eram usadas como catapultas. Veja essa imagem de uma catapulta. A catapulta, ela era um instrumento usado nas guerras primitivas que dava pressão. Então eles punham varas na ponta e uma pedra grande em cima. Quando soltava aquelas varas, as pedras grandes eram arremessadas a muitos metros de distância, né? E essas catapultas serviam então como instrumentos de guerra, mas a bala, na verdade, eram pedras, né? As pedras também eram usadas para se construir altares. Quando Abraão foi levar seu filho Isaque para ser sacrificado, ele usou pedras para fazer o altar. As pedras também eram usadas para tapar os sepulcros, eram usadas em vasilhas e utensílios domésticos para produzir fogo, etc. Eram usadas para produzir fogo, assim, coisas, elas tinham muitas finalidades. Além dessas rochas, há outros minerais magmáticos, como por exemplo o betume, o asfalto e o piche. Todas essas têm origem magmática inferior. Muito bem, quanto aos usos e costumes de Israel, o estilo das casas variava desde cabanas até palácios de marfim. Imagine, Abraão, por exemplo, saiu de Ur dos Caldeus, onde habitava em casas, mas ao longo da sua caminhada habitou em cabanas. As casas eram construídas a partir de um alicerce que era iniciado por uma pedra angular em forma de L. Há uma menção disso lá em Salmos 118, versículo 22, mais tarde citada
por Pedro no seu discurso, não é, referindo-se a Jesus, dizendo que ele é a pedra angular. Mas veja esse texto do Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então, sobre o fundamento dessas pedras construíam casas de tijolos. No Egito, esses tijolos eram feitos de argila e palha. Já em Israel, como a argila era escassa, eles usavam mesmo, eram pedras, né? Geralmente toda casa consistia de um único cômodo para comer, para dormir e trabalhar. Então, essa coisa, hoje, moderna, esse é um processo que foi acontecendo ao longo da história, né? Aqui mesmo no Ocidente, o banheiro era no quintal da casa até o princípio do século, já podemos dizer passado, que é o século XX, já é século passado, mas eram assim. Então, foi se aproximando, depois ele acabou incorporando, foi posto dentro da casa. Mais tarde ele entrou dentro dos quartos para facilitar a vida da pessoa que está dormindo, que é levantar de noite para ir ao banheiro, não precisa atravessar a casa, ela já tem ali dentro do próprio quarto o seu banheiro. Mas lá no passado não, um cômodo só, a casa era composta de um cômodo só e normalmente coberta por lona, né? E as casas pobres eram agrupadas, como por exemplo a casa de Raabe, que nós lemos em Josué, capítulo 2, versículo 15. Tudo assim no muro só, né? As casas, o teto das casas era feito com ripas atravessadas onde punham junco, então punham lagalhos de árvores ou de cardos, cobrindo tudo com uma camada de terra de mais ou menos 28 centímetros, uma camada não muito espessa. Essa terra era amassada com uma pedra roliça. De acordo com Deuteronômio capítulo 22, era obrigado, inclusive na casa, na construção, o uso de um parapeito. O parapeito no terraço para evitar que alguém caísse. Havia também uma escada externa que dava acesso ao telhado e à torre da casa. Quanto aos móveis e utensílios, uma mobília era sempre indispensável. Por exemplo, Jacó abençoou seus filhos numa cama, está lá em Gênesis 47, versículo 31. Nós temos outras referências, como por exemplo, 2 Samuel 19, 13, 2 Reis 4, 10, Salmo 41, 3. Também usavam lençol. Você está pensando que é só no Ocidente que se usa lençol? Se você ler lá em Marcos capítulo 14, versículo 51, vai ver o uso de lençol. Jesus foi envolvido no lençol por ocasião da sua morte. Provérbios capítulo 7, versículo 16, fala de colcha, uma versão de colcha, outra versão de cobertor, mas eram usados também. Marcos capítulo 4, versículo 38, fala de Jesus usando uma almofada como travesseiro, né? Havia também os leitos de ferro, você pode ler isso em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. E lá em Amós capítulo 6, versículo 4, havia os leitos de marfim. E esta é uma ocasião, inclusive, quando Deus está criticando o seu povo, porque estavam pensando muito em prosperidade, ninguém queria saber de nada de Deus, era só beneficiar-se de Deus. Enquanto deixavam a causa do pobre e do oprimido, eles estavam dormindo em camas de marfim. Aliás, eu acho que é uma atitude estúpida, né? Tirar do elefante o seu marfim, cruel mesmo. Mas eles davam muito valor ao marfim, custava muito caro uma peça de marfim, e no passado, nesse tempo, eles usavam marfim como matéria-prima para a construção de cama. Os pobres, por sua vez, dormiam em esteiras. As mesas eram baixas, de 30 a 40 centímetros de altura, em forma de um U, e as pessoas se sentavam em almofadas no chão. Numa das pernas do U, uma das pontas, sentava-se o chefe da família, e na outra o filho mais novo. Jesus, por exemplo, ceou com os 12 numa mesa assim, e não como na famosa tela da Santa Ceia, em pose fotográfica retratada por Leonardo da Vinci, né? Aquela tela da Santa Ceia, está todo mundo sentado atrás da mesa esperando ser fotografado, né? Não tem ninguém do outro lado da mesa, reparou?
E aqui estão os discípulos, né? João está recostado ao peito de Jesus, todos em pose fotográfica. Uma versão bastante ocidental de mesa. Não era assim, não. A mesa era baixinha, ficavam apoiados no chão. Foi numa dessas que Jesus levou um banho de azeite. Uma versão fala dele ter levado nos pés, outra na cabeça, mas enquanto ele estava assentado assim, nessas almofadas no chão, apoiado na mesa e comendo ali, né? E os pratos como eram? Não eram individuais como nós usamos hoje, cada um tem o seu prato, não. No Ocidente nós usamos individuais. Essas aulas também são transmitidas para outros países onde os costumes variam. Nós sabemos, por exemplo, de países na África, em que os costumes são parecidos com os de Israel, comem todos no mesmo prato. Então, cada povo com o seu costume, evidentemente. E os pratos eram travessas grandes, né, e todos metiam a mão ali. Vamos ler alguma referência sobre isso? Veja aqui, Mateus 26, versículo 23. Essa é uma referência boa que trata disso. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Vamos ver aqui. Aqui, nosso versículo 23. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Está se referindo a Judas, por ocasião daquela ceia da qual acabamos de falar. Há um prato só, vai passando. Jesus está pegando a parte dele, o outro está do lado, enfiando a mão na mesma travessa, pegando da mesma comida. É Judas. Ele está pegando dali, porque assim era o costume, né? Há outras referências, como vocês têm aí no seu livro. Quanto aos talheres, não usavam talheres como usamos hoje no Ocidente. Com uma faca eles cortavam um pedaço de carne e com um pedaço de pão a pessoa trazia à boca a sua porção. Não foi isso que Jesus disse lá, né, naquela ceia? Ele disse: aquele que mete comigo, aquele, né, que come do meu bocado molhado, como é isso? Por que molhado? Molhado na carne, molhado no molho. O pão era molhado ali, levado à boca. Era usado, portanto, como talher. Vamos ver o texto de João, capítulo 13, versículo 26. João 13, 26. Vejam aqui. 13, 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Não foi o que eu acabei de dizer? Bocado molhado. Ele molhava, não é na água, nem no vinho, como alguns sugerem. Não, molhava na comida mesmo, na carne com molho. Aliás, é uma coisa gostosa, né? Se fazer, comer pão assim, né? É bom. Quanto aos assentos, os assentos é assim. Há muitas referências bíblicas sobre o uso de cadeiras. Nós temos, por exemplo, Lucas 14, 10, Juízes 3, 20. Há muitas referências, como nós temos aqui no nosso livro, né? Eles usavam também almofadas como cadeira. Também uns banquinhos toscos e uma cadeira maior, mais ou menos do tipo de um divã, eram usados como assentos. Agora, quanto às lâmpadas, podiam ser de barro ou de metal. Veja essa amostra aí no vídeo. Essa lâmpada eu comprei em Israel. Olha, a gente põe um pouquinho de azeite nela, com um pavio, ela acende. Dá para ver? Olha aí, que coisa interessante. Feitas de barro, há também lâmpadas, desde os tempos bíblicos, feitas de metal, com um reservatório para o azeite. Porque o azeite, ele tem um poder de combustão, né? Um reservatório, então, para o azeite, um pavio de algodão ou de lã. Nós temos referências bíblicas como, por exemplo, Mateus 5, 15, nesse texto, Jesus fala do testemunho cristão. Ele diz assim, que não se pode esconder uma candeia debaixo de uma cama, porque os raios de luz, evidentemente, vão ser transmitidos. E no capítulo 25 de Mateus, nós temos a história daquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas tinham a sua lamparina, só que 5 delas estavam abastecidas de azeite, enquanto as outras 5 estavam sem os provimentos, sem azeite, desabastecidas. E quando chegou o noivo, elas tinham que ter ali azeite para acender as lamparinas e sair ao encontro dele. No entanto, somente 5 estavam preparadas, faltava ali o azeite. Quanto aos alimentos típicos deles, o que é que eles comiam? O pão de cevada, por exemplo, era o alimento comum. Você veja em João capítulo 6, versículo 9,
fala do pão. O que aconteceu ali foi o seguinte: Jesus pediu aos discípulos que dessem ao povo de comer. Segundo a narrativa de João, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era a estimativa, então dava aí quanto? Umas 15.000 pessoas. E os discípulos pedindo que Jesus dispensasse logo o povo, porque já estava ficando tarde, o povo com fome. Jesus disse: não, dá-lhes vós de comer. Aí André se embrenha no meio da multidão, encontra lá o menino e traz consigo esses pães. Mas os discípulos, os que não estão com eles, estão indo à cidade em busca de pão. Não tem pão, está faltando pão no mercado. Aliás, essa narrativa fica mais clara em João capítulo 4. Lembram quando Jesus pede à mulher samaritana um pouco de água? Os discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Mas, olha, chegam lamentando: não há pão na cidade, não há pão. Por que não há pão? Porque não era época de colheita de trigo. Trigo estava em falta, né? O trigo era um alimento mais caro, uma vez que ele também era raro, né? Bom, além do pão, nós temos aí outra menção bíblica de que eles usavam o leite. Pão e leite. Aliás, uma combinação muito agradável. Não é só de manhã quando a gente levanta para o cafezinho, não. À noite, antes de se deitar, um café com leite, pão com manteiga, acho que é tão bom, né? Tem gente que não é muito chegada, mas eu acho bom. Eles usavam muito leite, que era guardado em odres de couro. Faziam muita coalhada e queijo. Nós temos referências lá em Juízes, capítulo 4, 19, 1 Samuel 17, 18, não é isso? A base da alimentação eram as carnes, a carne de boi, a carne de cabra e o peixe. Então tem lá, né, a caprina envolve, né, o carneiro, a bovina, as carnes, né, e vaca também, e o pescado. Comiam muitos legumes como pepino, cebola, alho, melão e frutas, como aqui no Ocidente. O mel silvestre, que era encontrado nas rochas, esse mel silvestre, lembra daquela referência lá de 1 Samuel? Vamos ver lá, 1 Samuel, capítulo 14, versículos 25 e 26, né? Vamos ver lá, o que aconteceu quando alguém encontrou mel silvestre lá nas rochas. Capítulo 14, versículos 25 e 26 de 1 Samuel. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Bem, ele não sabia da ordem que era proibido comer mel. Eu acrescentei na leitura o versículo 27. Então veja, Jonatas comeu e ficou mais forte, né? Estava fraco, depauperado, com fome, claro. Quem é que aguenta lutar sem comida no estômago? Aí não dá, né? A lei mosaica, outra coisa interessante sobre a comida, é que a lei mosaica proibia cozer cabrito no leite da sua mãe. Isso está em Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Eu faço questão de ler esse texto. Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Está escrito: as primícias, os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Por causa desse princípio, os judeus não misturam leite nem derivados de leite com carne ou derivados da carne. Por exemplo, misto, a gente que gosta do sanduíche de misto quente ou misto frio. O misto, ele é feito dos dois derivados. O queijo é feito, ele é um derivado do leite, e o presunto é derivado da carne. Isto não se pode comer. É mistura de leite com carne. Então, eles não fazem essa mistura. Eu tive a graça de prefaciar o livro escrito por um médico, um amigo meu. Ele faz um estudo aprofundado sobre isso e diz ele no seu livro que a medicina encontra alguma razão plausível para isto, para não se comer leite ou derivados ligados à carne.
Nós que não estamos debaixo da lei, que não adotamos o Antigo Testamento como nossa regra áurea de fé, não levamos isto a sério, nem somos instruídos a fazer isto. O povo judeu leva a sério, porque as escrituras que vigoram para eles são as escrituras do Antigo e não do Novo Testamento. Mas se nós evitássemos, segundo este autor, se nós evitássemos essa mistura, diz ele, seria mais saudável para o nosso corpo. Bem, como eu não sou médico, não vou entrar em pormenores, mas em Israel, com base nesse texto, então os judeus não misturavam, como até hoje não misturam. Quanto ao vestuário, a Bíblia faz menção das vestes sacerdotais. Vamos ver aqui, nós temos várias referências sobre vestes sacerdotais. Os ornamentos que os sacerdotes, os enfeites que eles usavam também nas suas vestes de base. E a Bíblia também faz menção das vestes reais. Várias referências bíblicas temos aí no texto que apontam para isto. Os homens normalmente usavam uma camisa chamada de quitonete chiton. No princípio era feita de peles, depois de tecido com mangas compridas chegando até os pés. Havia também o ketonete passim, uma túnica talar. Nós conhecemos a história de José do Egito. Lembra que ele tinha uma túnica talar, uma túnica de várias cores, né? Essas referências que temos em Gênesis 37, versículos 3, 23, 31 a 33, todas apontam para a história dele. 1 Samuel 18,4 também fala desta veste. Eles usavam também uma capa chamada em hebraico de shimlar. Gênesis 9, 23 faz menção de uma dessas capas. Já a aderete era uma veste de grande luxo, conforme se lê em 1 Reis, capítulo 11, versículo 13. Acã tomou para si provavelmente uma dessas capas, né? Você pode ler lá em Josué capítulo 7, versículos 21 a 24. A capa de Elias, essa era uma capa cobiçada, veja lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 13 e 14. Agora, eles tinham capas para cada tipo de situação. Por exemplo, no luto, eles usavam a cassá, labás, lebus, sac, são nomes diferentes para essas capas usadas em ocasiões de morte, de féretro. E eles usavam diretamente sobre a pele essas capas, não tinha uma roupa por baixo. A gente geralmente põe a capa em cima de uma camisa, de uma blusa, não, direto a capa em cima da pele. 2 Reis, capítulo 6, versículo 30, fala de uma situação dessas. Quanto aos calçados, Naalaim, são os nomes hebraicos para calçados, eram literalmente sandálias feitas de peles de animais marinhos, talvez foca, porque a foca tem um couro bem resistente. E referências de quem a usou nós temos em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, nós temos também Ezequiel 24, 17, Mateus 3, 11, nós temos Marcos 6, 9, são várias referências aqui no nosso texto que fala do uso destas sandálias. O cabelo e a barba, tão discutidos ainda em muitas igrejas, né? Pode usar barba, não pode usar barba. E o cabelo, pode cortar, não pode cortar. Cada uma, né? Cada um tem sua postura. As igrejas mais conservadoras mantêm ainda o hábito de as mulheres não cortarem o cabelo, com base no texto de 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo recomenda às mulheres, principalmente lá em Corinto, em razão do problema surgido lá, que elas não cortem cabelo para não se parecerem com as meretrizes que havia na cidade de Corinto. Agora, o cabelo e a barba, nos tempos bíblicos, eram símbolos de beleza e de dignidade masculinas. Uma coisa interessante, vejam aqui, 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4, essa referência é muito interessante, 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4, vamos aqui, essa referência, quando Davi manda os seus homens fazerem uma visita ao rei. Vejam aqui, capítulo 10, versículo 4. O capítulo 10 em si conta a história de quando morreu o Amon, ele era um rei. O filho dele, Ramum, ficou no lugar dele. Davi manda uma comissão de homens para ir lá saudar Ramum, dizendo: olha, Ramum,
Hanum, o nosso rei era muito amigo do seu pai e ele quer continuar vivendo em paz contigo como vivia em paz com teu pai. Mas os homens de Hanum eram homens perversos que distorciam as coisas, disseram, nada disso. Esses homens vêm aqui para xeretar, vêm aqui para querer arrumar confusão entre nós. E Hanum manda prender os homens que Davi mandara. E agora vamos ao versículo 4, agora vamos à leitura do 4. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba. E lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Ficaram envergonhados, tiveram que se refugiar numa cidade até que lhes crescesse novamente a barba, para então poderem voltar para a sua terra. Por que isso? Para humilhá-los. A barba fazia parte da beleza masculina. Quanto às mulheres, elas usavam cosméticos, pinturas, adornos, adereços e joias. Nós temos referências, vamos a elas. Por exemplo, a referência de Isaías capítulo 3, versículos 18 a 22, é uma referência muito usada para aqueles que combatem o uso dos ornamentos femininos, né? Eu acho que precisa haver um equilíbrio nisso, né? Vejam aqui os versículos 18 a 22 do capítulo 3 do livro do profeta Isaías. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e das redezinhas e as luetas e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços e as cadeias, e as caixinhas, e perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os espelhos. Dá para seguir, embora no nosso texto não esteja tudo escrito, mas olha, e os espelhos, as capinhas de linhas finíssimas, e as toucas, e os véus, e etc. Então, o Senhor está falando de um tempo de juízo contra Israel. Se você ler aqui o versículo 24, vai ver, e será que em lugar do cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, cilício, e queimadura, em lugar de formosura, etc. Né? Isso aqui não pode ser usado como um texto básico doutrinário para que se proíba as mulheres também de um certo embelezamento que é típico da natureza delas, né? Bom, algumas pessoas interpretam a Bíblia levando a extremos alguns textos e tirando-os do seu contexto histórico e cultural e usando esses textos a pretextos de uma forma de crer que deve ser respeitada, evidentemente, mas nós nunca podemos usar indevidamente a Bíblia para afirmações ao gosto do freguês, né? Muito bem, os homens também usavam óleos, os homens e as mulheres, óleos especiais para o tratamento de pele, e ungüentos e cremes na higiene diária. As mulheres usavam véu, era um pedaço de pano que servia para cobrir a cabeça e o rosto. Não é como uma certa igreja hoje usa, aquele véu que é uma telazinha que aparece tudo, isso aí é só pro forma, não. Aquele véu cobria mesmo, escondia o rosto inteiro. Foi assim que Labão conseguiu enganar Jacó, dando Leia em lugar de Raquel. Leia lá no texto de Gênesis 29, versículos 21 a 30. Tamar enganou seu sogro, Judá, né? Ela estava viúva e quis ter um caso com o sogro, então cobriu-se toda com véu, conforme era o costume das mulheres antigas em Israel. Ele não reconheceu que era ela, porque não viu o rosto. Aliás, as mulheres orientais, principalmente as mulheres árabes ligadas ao islamismo, principalmente, ainda usam hoje esses véus. Por exemplo, lá no Afeganistão, elas usam a burca, que é mais do que um véu, né? Tem só uma telazinha através da qual elas podem ver, mas elas não podem ser vistas, nada, absolutamente nada delas pode ser visto. Já na Líbia, as mulheres usam um véu todo fechado e apenas um olho aparece. Elas podem ser vistas, elas podem ver, e elas são vistas apenas com aquele olho, nada mais, não se vê mais nada, né? Porque os costumes orientais são realmente rigorosos com a figura da mulher. Quanto às saudações, como até hoje os judeus, eles saudavam com shalom, ainda hoje eles literalmente saúdam com shalom,
Shalom Lehá, né? Que é perguntar pela paz e dizer a paz seja contigo. Nós temos referências bíblicas que mostram isso. As saudações eram sempre acompanhadas de movimento de corpo. Então, não era aquela coisa, oi, como vai? Dava a mão, tudo bem, como no Ocidente. Não. Eles movimentavam o corpo, né? Beijavam, musculavam, e havia todo um ritual de saudação. Assim era nos tempos bíblicos, né? Vamos ver como era todo esse ritual. Por exemplo, eles se levantavam diante da pessoa. Nós temos em Jó, capítulo 29, versículo 8, um exemplo de que se levantaram para cumprimentá-lo. Os anciãos, os jovens não. Apear do cavalo significa descer do cavalo para cumprimentar uma pessoa. Correr ao encontro de alguém que chegava. Lembram da história do filho pródigo, quando o pai corre ao encontro do filho? Pegar na barba e beijar. Foi o que, por exemplo, aconteceu com Joabe e Amasa, né? Joabe pega na barba para beijar Amasa, né? Era um costume. Prostrar-se com o rosto em terra, né? Era outro costume que você lê lá em Gênesis 33, versículo 3. Jacó se prostra com o rosto em terra quando se reencontra com seu irmão. Abraçar os pés. Lembram daquelas mulheres que abraçaram os pés de Jesus em Mateus 28, versículo 9? E eles gastavam muito tempo com essas saudações. Por essa razão, quando Jesus envia os 12 para uma missão e posteriormente os 70, ele impede-os de saudar alguém pelo caminho, por causa do tempo que eles iam gastar na saudação. Hoje a gente fala, oi, você tá bom, não é nem você tchau, tá? É tudo muito rápido, é logo, porque não se tem tanto tempo assim para as pessoas. E lá não, a saudação, ela formava um ritual daqueles, né? Jesus mesmo saudou coletivamente os discípulos, dizendo a todos eles, paz seja convosco. Está lá em João, capítulo 21, capítulo 20, versículo 21. Finalmente o luto. Como era o luto? O cadáver era enrolado em um lençol pranteado. Ficava ali um bocado de gente chorando em volta do morto. Claro, até hoje nós choramos quando morre alguém. Mas nós temos algumas citações bíblicas interessantes a respeito do choro. Quando o choro foi usado e quando não foi usado. Embora nós demos, por exemplo, que Abraão não pranteou em voz alta quando morreu a sua mulher Sara. Por que será que ele não chorou? Devia ter chorado por ela, né? Porque a Sara tornou-se o modelo das mulheres na Bíblia, hein? Bom, é para provocar o seu raciocínio isso. Veja lá em Gênesis 23. Nem Isaac chorou por Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 35, versículos 27 a 29. Jacó e Esaú não prantearam a morte de Isaac, né? Mas já Jacó chorou pela morte de José. Esse aí, José nem tinha morrido. Quando a pessoa morria não chorava. Quando pensava que tinha morrido, chorava, né? José não tinha morrido de verdade, mas Jacó chorou muito porque era o filho amado, era o filho do coração. Mas para garantir o choro por ocasião do luto, eles contratavam os carpidores, que eram profissionais, para entoar cânticos de lamentações e de choros. Nós temos, por exemplo, em Mateus, capítulo 9, versículo 23, um caso interessante disto, citado, vejam aqui, Mateus, capítulo 9, versículo 23. O texto nos diz: e Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos. Aqui, versículos 24 em diante, não precisam ser lidos. Quando ele chega à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, os carpideiros profissionais já estavam lá para ganhar o seu dinheiro, fazendo toda a sua entoação, chorando. Ao menos alguém garantia o choro na hora de uma morte, né? Se a família não chorasse, os profissionais do choro garantiam isso. Nesse tempo, no tempo de morte, a higiene pessoal era completamente negligenciada. O enlutado rasgava um pedaço da roupa, cortava um pedaço da barba, a mulher cortava um pedaço do cabelo, enquanto os carpideiros cantavam, se fosse homem, pobre dele, se fosse mulher, pobre dela, né? E os corpos eram sepultados em cavernas naturais, e para fechar o túmulo colocava uma pedra grande do lado de fora. Assim eram os costumes. E o livro de Lamentações de Jeremias, ele dá uma boa ideia de como eram as lamentações entoadas também por ocasião dos lutos, principalmente com os riquienses que nós encontramos lá.
Por hoje é só. Se Deus quiser, na próxima aula vamos estar estudando os 7 mares do Antigo Testamento. Até lá, e não deixe de ler a sua aula, hein? Deus abençoe a sua vida. Relacionamentos é um livro com orientações práticas para enriquecer todo tipo de relacionamento. Ele nos ajuda a melhorar nossos relacionamentos com os amigos, os colegas, os familiares e o cônjuge. Adquira-o na Livraria Evangélica ou pelo telefone 0800 17 20 85. Seja bem-vindo à terceira aula da Eclesiologia. Nós estamos de volta falando acerca da doutrina da igreja. Como você vai lembrar, na primeira aula nós tratamos do fato que a igreja é tanto uma organização como um organismo. E nós falamos acerca das diferenças e o que nós poderíamos aprender disso. Na segunda aula nós consideramos a estrutura da igreja, falamos do ministério e os vários ministérios que existem e também aqueles modelos de governo da igreja. Hoje o nosso assunto é as ordenanças da igreja, que é justamente aquelas práticas que Jesus Cristo ordenou para que a igreja fosse, assim, fazer visível a operação da graça de Deus na vida das pessoas. Dentro da igreja evangélica nós só conhecemos 2 ordenanças. É a ordenança do batismo e a ordenança da ceia do Senhor. Mas nós precisamos falar um pouquinho hoje em relação a um pano de fundo que é justamente oriundo da Igreja Católica Romana. Este pano de fundo é em relação aos sacramentos da Igreja Católica. Você vai lembrar, através da história eclesiástica, que durante muito tempo a Igreja Católica dominou a esfera eclesiástica. E então o que nós temos hoje precisa de uma ligeira explicação em relação à convivência que o mundo todo teve em relação à Igreja Católica. Agora, primeiro, nós queremos falar acerca da diferença clássica entre um sacramento e uma ordenança. Porque, por exemplo, nós temos 2 ordenanças e estas 2 ordenanças são também semelhantes a 2 sacramentos da Igreja Católica. Mas nós vamos ver que de fato uma grande diferença entre sacramento e ordenança, mesmo quando externamente parecem a ser a mesma coisa ou uma coisa ao menos semelhante. Quando nós falamos assim do sacramento, é importante que nós entendamos o que a Igreja Católica diz em relação a um sacramento. Consultando o seu livro-texto, você pode ler que diz o seguinte: a mais profunda diferença é que no catolicismo o sacramento é um ato externo que confere graça ou bênção interna. Então, na igreja evangélica nós entendemos que a graça primeiramente é recebida internamente e depois se manifesta em atos externos. A igreja católica, a sua teologia é diferente. Primeiramente você faz alguma coisa externa e depois a bênção de Deus vem internamente. Agora, no catolicismo romano, portanto, um sacramento é a raiz de uma bênção ou de uma graça da parte de Deus. Mas na igreja evangélica, ao invés de ser a raiz, é justamente o fruto. Quer dizer, uma vez abençoado, a pessoa vai se manifestar e vai demonstrar o fruto da bênção, que é justamente a ordenança que Jesus Cristo deixou para nós, tanto de batismo como também da ceia do Senhor. Existe dentro do seu livro-texto uma pequena tabela. Eu quero me referir a esta neste momento. Na Igreja Católica Romana, Deus opera de fora para dentro. Os sacramentos são atos externos que conferem bênçãos. E, portanto, o sacramento é a raiz.
Na igreja evangélica, Deus opera de dentro para fora. Então, a bênção interna causa o ato externo. Ou, em outras palavras, a bênção de Deus é manifesta no sentido de que a ordenança comprova que a pessoa já foi abençoada. E não é a raiz, mas sim é o fruto. Muito importante esta distinção. Há outras diferenças, mas vamos fazer lembrança agora de 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. 7 sacramentos, e eu vou fazer uma comparação para você, interesse teológico, uma comparação com certas práticas evangélicas, especialmente aquelas que nós podemos constatar dentro da comunidade pentecostal de que eu faço parte. Na Igreja Católica, portanto, então, há 7 sacramentos. O primeiro é o batismo, geralmente de crianças. É claro que se uma pessoa se converte ao catolicismo com adulto, vai se batizar com adulto, mas o normal é que a criança seja batizada. Na prática evangélica, nós não temos a prática de batizar as crianças, mas nós temos a prática de apresentar as crianças, como também as pessoas na Bíblia foram apresentadas diante de Deus, por exemplo, o menino Samuel. Agora, o segundo sacramento da igreja é confissão e penitência. Do lado evangélico, nós teremos então a conversão seguida de batismo. O terceiro sacramento é a Eucaristia e, do lado evangélico, seria a questão da ceia do Senhor. O quarto sacramento seria Crisma e, do lado direito, nós temos o batismo no Espírito Santo. Do quinto, o quinto sacramento seria o casamento e, do lado evangélico, também nós temos casamento. O sexto sacramento é a questão da ordenação e, do lado evangélico, nós temos a questão da chamada de Deus para ministério na vida da pessoa. O último dos sacramentos é a unção dos enfermos, que também é uma prática nossa dentro da igreja evangélica. Agora, o que é que você pode saber disso? Você pode saber que a prática da igreja católica tem certas coisas em comum com a prática dos católicos. Só que por debaixo destas semelhanças, que parecem ser uma e a mesma coisa, existem profundas diferenças teológicas. E você precisa estar apercebido destas mudanças e destas diferenças. Agora, vamos considerar as 2 ordenanças da igreja evangélica, que, como eu mencionei, são o batismo e a ceia do Senhor. Um sacramento, como está escrito no seu livro-texto, é um ato externo que santifica o homem interno. E, lamentavelmente, algumas pessoas pensam que a igreja evangélica tem 2 sacramentos, mas isso não é verdade. Porque nós não cremos que nada que a pessoa faz externamente em relação a ou se batizar ou tomar a ceia faz com que esta pessoa receba uma graça da parte de Deus. É porque já foi agraciada que está participando nestes ritos. Então, foram ordenadas por Cristo estas 2 ordenanças para termos um meio de testemunhar publicamente da graça de Deus que o indivíduo já havia recebido da parte de Deus. Então, o batismo é a interiorização da graça de Deus, isto é, para a pessoa que está dentro da Igreja Católica Romana. Mas para o evangélico é a exteriorização da graça de Deus. Isto é, o católico pensa que através do batismo ele vai receber internamente alguma coisa da parte de Deus. O evangélico, tendo já recebido uma graça da parte de Deus, isto é, a sua salvação, ele vai demonstrar isso, e o sacramento que o católico tem é mudado para uma ordenança, e ele, através do batismo, dá testemunho ao público de que de fato recebeu da parte de Deus esta graça da salvação. Agora então nós vamos justamente tratar da questão do batismo. E o batismo
é um assunto muito profundo, viu? Tem muita coisa para nós descobrirmos dentro da palavra de Deus em relação ao batismo. Muita coisa que a Bíblia fala. E certamente tem algumas pessoas que pensam, quanto ao batismo, quanto à ceia, eu já sei tudo que há de saber. Mas eu vou mostrar para você que não é bem assim como você está pensando. Nós vamos ver várias coisas dentro dessa aula. E a primeira é a ligação ou interligação do batismo com a salvação. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa se batizar para ser salva, ou muito menos dizendo que o batismo é que faz a pessoa ser salva. Mas o que estou afirmando é que há uma ligação, uma interligação, as duas coisas são juntas. A questão da salvação e o batismo são inseparáveis. Para descobrirmos o relacionamento do batismo com a salvação, salientamos os seguintes 3 textos bíblicos. Primeiro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Mateus 3:16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. No primeiro texto, que é Marcos capítulo 1 e versículo 4, percebemos que o batismo de João associava o ato com o arrependimento ou a remissão dos pecados. João batizava, ele batizava para que o povo fosse remido dos seus pecados, isto é, que haveria uma remissão dos pecados. Esta informação é importante por quê? Porque o batismo de João serviu de modelo para o batismo praticado pelos discípulos de Jesus, como menciono aqui no texto. Em João 3:26 e 4, versículo 1 e 2, nós podemos ver que os discípulos de Jesus continuavam a mesma prática do batismo que fazia João Batista, e até os discípulos de João reclamavam que eles estavam assim copiando ou imitando o trabalho de João. O segundo texto que foi lido, que é Mateus capítulo 3:16, associa a descida do Espírito Santo sobre Jesus ao seu batismo nas águas. E Pedro parece referir-se a isso quando ele diz em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebeu como João, ele também menciona a remissão de pecados? O terceiro texto afirma também uma interligação, dizendo que o batismo é intimamente ligado à salvação. Marcos 16:16, quem crer e for batizado, ou em outras palavras, quem crer e também for batizado, será salvo. Agora, já que a palavra de Deus é ampla e é escrita para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, a Bíblia prevê a possibilidade de uma pessoa se converter e não estar numa situação em que poderia se batizar antes da sua morte. Por exemplo, no caso do ladrão que foi crucificado com Jesus. Não digo o ladrão bom, o bom ladrão. Digo aquele ladrão que foi arrependido, porque bom ladrão não conheço. Mas Lucas 23:43 nos deixa claro que ele foi salvo, mas não haveria nenhuma condição dele ser batizado. A Bíblia não diz que a falta de batismo significa a falta de salvação ou que a alma será condenada.
Mesmo assim, como veremos a seguir, na igreja primitiva, a pregação do Evangelho sempre incluía o batismo, ou vamos dizer que o batismo fazia parte da pregação da salvação. E não foi apenas o batismo, mas foi um batismo imediato. E é justamente aqui que nós vamos apertar um pouquinho a cada um que está ouvindo, porque a palavra de Deus demonstra que a prática da igreja primitiva era um pouquinho diferente que a prática de qualquer igreja evangélica que eu conheço. Atos capítulo 2 e 38. A multidão foi convocada a batizar-se imediatamente e, no versículo 41, a Bíblia diz que foram. Se lembra daquela pregação do dia de Pentecostes? Pregado por Pedro, depois ele convocou as pessoas a se arrependerem e se batizarem na hora. De fato, eles se batizaram na hora, 3.000 pessoas. Atos capítulo 8, versículo 12, diz que Filipe evangelizava e batizava os samaritanos. Quer dizer, tanto evangelizava e batizava as pessoas. Atos 8 e 36. O eunuco solicitou o batismo em resposta à pregação do Evangelho por Filipe. Em Atos 8 e 38, ele foi batizado. Está vendo que Filipe evangelizava o eunuco e logo mais o eunuco pediu o batismo. Por quê? Porque fazia parte da pregação de Filipe. Em Atos capítulo 9 e 18, Paulo foi batizado logo depois do seu arrependimento. E atualmente parece que houve uma certa resistência, porque Paulo admite em Atos 22 e 16, quando ele conta seu testemunho, ele diz que Ananias estava dizendo para ele: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Em Atos capítulo 10 e 48, Pedro ordenou que os convertidos da casa de Cornélio foram batizados, ouviram o Evangelho e logo mais foram batizados. Atos 16 e 15, Paulo batizou a Lídia quando ela se converteu. Atos 16 e 33, Paulo batizou o carcereiro e toda a sua família. Atos 19 e 5, Paulo batizou os efésios que receberam a Cristo como Salvador. Você vai achar muito difícil encontrar qualquer texto bíblico que fala de alguém aceitando a Cristo, aceitando o Evangelho, se convertendo no Novo Testamento, onde o batismo não é ministrado logo depois e como parte integral da pregação da mensagem. Será que resta qualquer dúvida? A igreja primitiva desconhecia qualquer pregação do Evangelho desassociada da prática do batismo. A igreja batizou judeus, samaritanos, feiticeiros como Simão, estrangeiros como o etíope, o centurião Cornélio, batizou mulheres, carcereiros, famílias inteiras, crentes nominais como os de Éfeso. O batismo é para todos e faz parte da pregação do Evangelho. Agora vamos passar para o significado do batismo. Vamos mencionar o texto de Mateus capítulo 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Em outras palavras, o batismo tem o significado de uma pessoa estar se arrependendo, portanto, é um sinal do arrependimento. Também o batismo é altamente simbólico. Simbólico daquilo que acontece a uma pessoa quando aceita Cristo como seu Salvador. O batismo retrata a ligação do crente com a morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, existe uma identificação profunda desta pessoa com tudo que aconteceu com Cristo em relação à morte, sepultamento e ressurreição. Então nós temos a seguinte leitura: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Agora, o terceiro item em relação ao batismo é o modo do batismo. Existem, historicamente, o que nós podemos descobrir, 3 modos das pessoas serem batizados. Chamamos estes modos de aspersão, efusão e imersão. E se você tiver uma dificuldade com este vocabulário, eu vou logo mais explicar, mas está escrito dentro do seu livro-texto. Aspersão quer dizer salpicar gotas de água em cima da pessoa. Então, por exemplo, na Igreja Católica havia, não sei se ainda tem, porque eu fui criado na Igreja Católica Romana, havia aqueles momentos que o padre andava ao redor do povo de Deus dentro da igreja e ele tinha um tipo de pincel e ele colocava o pincel dentro da água benta e aspergia o povo com a água benta. Então, essa seria uma aspersão. Depois disso, nós temos a palavra efusão. E a ideia de efusão é derramar água por cima da pessoa. Então, por exemplo, seria uma pessoa ou dentro da água ou fora da água, tendo, vamos dizer, como se fosse uma caneca de água derramada em cima da sua cabeça. Então, esta seria a palavra efusão. E depois disso, existe a palavra que é bem mais costumeira para nós da igreja evangélica, que é a palavra imersão, que quer dizer submergir a pessoa dentro das águas. A palavra baptizo, segundo as pessoas que estudam as línguas, admite que pode ser traduzido assim mais amplamente que apenas imersão. Mas há dados bíblicos que sugerem que, de fato, o batismo de João, de Jesus, isto é, praticado pelos seus discípulos, e a igreja sempre foi aquele batismo de imersão, e apenas mais tarde, assim no decorrer da igreja, é que as coisas foram sendo mudadas. João capítulo 3, versículo 23 diz: Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Eu grifei para você lá o fato que, porque ali havia muitas águas. Então, obviamente, o tipo de batismo que João empregava implicava na necessidade de bastante água. Agora, Mateus 3:16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você percebeu que ele saiu logo da água? Então, obviamente, Jesus estava dentro do rio quando ele foi batizado. Agora, alguém alega que poderia ter estado dentro do rio e depois o João ter derramado como se fosse água por cima dele por efusão. E é possível isso, mas eu acho que não. Neste contexto, é interessante notar que o etíope solicitou batismo apenas quando ele chegou a um lugar onde havia água, segundo Atos capítulo 8, versículo 36. Caso o modo de batismo de Filipe havia sido por aspersão ou efusão, ele poderia ter usado um pouco da água que carregavam para beber, e assim teria tido condições de batizá-lo mais cedo. Mas foi justamente quando o africano estava passando perto de muita água que ele solicitou o batismo, porque o batismo de Filipe era um batismo por imersão. Agora vamos para a quarta coisa em relação ao batismo, e nós vamos falar agora dos candidatos ao batismo. A Bíblia é bastante clara que o candidato para batismo precisa crer para poder se batizar. E o que é que nós vamos usar de evidência? Tem tantos textos bíblicos, mas nós vamos apelar apenas ao primeiro texto que relata o primeiro batismo dentro da história da igreja. É Atos capítulo 2, versículo 38.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento ligado ao crer produz a conversão, como nós vimos em nossas aulas de soteriologia, e neste caso, ou neste momento, é que o candidato tem direito e acesso ao batismo. Aliás, precisa se batizar, ao menos segundo a prática da igreja primitiva. Não existe uma pessoa que vai se converter que não vai logo se batizar. Número 5. Vamos falar do ministrante do batismo e, quem sabe, vai apertar um pouquinho mais esta questão da nossa prática. Sem dúvida, digo eu, você pode até me contradizer, mas, ao meu ver, é muito comum dentro das igrejas permitir apenas seus ministros, seus pastores, oficiarem no batismo de novos convertidos. Agora, resta saber se esta restrição é bíblica, se é extra-bíblica ou se é antibíblica. Dificilmente nós vamos poder dizer hoje que é bíblica. Por quê? Porque não foram apenas os pastores que batizaram o povo dentro do Novo Testamento. Filipe, que batizou o eunuco, Filipe, que batizou os samaritanos, ele não era pastor, ele era diácono e ele estava lá batizando por conta própria, digo, porque não havia pastor lá junto com ele, não. Ananias, que aparentemente não teve nenhum cargo dentro da igreja, aquele que foi enviado pelo Espírito Santo para falar com Paulo, que também tem o nome hebraico Saulo. Quando ele foi enviado para pregar o evangelho para ele e batizar Saulo já convertido. Agora, não tinha cargo, então dificilmente nós vamos poder dizer que a Bíblia ensina que apenas os pastores devem batizar as pessoas. Agora, ao mesmo tempo, eu posso admitir que é coerente que o batismo seja supervisionado pela liderança da igreja. Por quê? Porque, como responsáveis pela comunidade da graça, então eles têm uma responsabilidade. Então não é demais imaginamos que eles supervisionam o batismo. Não quer dizer que necessariamente tem que batizar as pessoas, embora que me parece é a prática mais comum. Agora, se Mateus 28, versículo 19, que diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Mateus 28, 19 apenas enquadra a liderança da igreja, o batismo, consequentemente, fica por conta dessa liderança. Mas, do outro lado, se enquadra toda a igreja, então o batismo não pode ser restrito apenas a ela, isto é, apenas à liderança, porque os membros da igreja são enviados a todas as partes do mundo para fazer discípulos e, consequentemente, precisam estar batizando as pessoas. É coisa para pensar, não acha? Vamos agora para o item número 6. Os maiores erros associados à prática do batismo. Quais são os maiores erros? Em primeiro lugar, seria a questão de tratar o batismo como se fosse um sacramento. Nós já falamos no início da aula que sacramento visa um ato externo para comunicar uma graça interna. Em outras palavras, a pessoa seca vai se molhar para que Deus faça alguma coisa na sua vida. Agora, quando nós olhamos do lado das ordenanças da igreja e seu uso e prática dentro da igreja evangélica, que é baseado na Bíblia, nós entendemos o seguinte, que a pessoa seca, que já foi agraciado pela salvação de Deus, agora vai entrar nas águas, não para receber uma bênção, mas para testificar que já foi salva pela graça de Deus. Então, o primeiro erro é tratar o batismo como se fosse um sacramento. E foi justamente o que começou a acontecer dentro da igreja, assim, depois de um pouquinho da história cristã.
Assim a pessoa se batizaria para alcançar uma bênção da parte de Deus. E João, que é apelido, ou tem o apelido de João Batista, ele desconfiava, eu creio, que alguns daqueles que buscavam o seu batismo porque estavam imaginando que de alguma forma iam achar alguma graça diante de Deus, alguma ajuda da parte de Deus, ou ia ganhar alguns pontos para com Deus. Por isso João advertiu eles que não valeria nada o batismo, a não ser que eles produzissem evidência de uma vida mudada. Por quê? Porque o batismo é justamente para aquelas pessoas que foram convertidas. Mateus 3, 7 e 8 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboros, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Então, havia esta evidência de que eles pensaram que, alcançando o batismo de João, de alguma forma iam apagar o fogo do juízo de Deus sobre eles. Mas João queria que eles soubessem que era nada disso, que o batismo era apenas valioso se tivesse já havido uma operação da graça de Deus nas suas vidas. Agora, Lucas 7, 29 e 30 nos traz uma menção semelhante a esta, quer dizer, eu creio que é um texto que deveria ser comparado a este que nós falamos da advertência de João aos fariseus e aos líderes religiosos. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. Então, de um lado, nós temos Mateus dizendo em capítulo 3 que eles procuraram João para se batizar. E Lucas diz que não se batizaram. O que é que nós podemos entender? Que Mateus relembra o fato que procuraram e que João deu aquela regulagem neles, dizendo que o batismo era apenas para eles se eles iam se converter. E então, quando souberam disso, então eles recusaram o batismo de João e por isso não foram mais adiante recebendo o ato. Agora, o segundo maior erro do batismo seria tratar o batismo como se fosse uma coisa opcional ou como suplemento, alguma coisa que é acrescentado à obra de Deus, mas não é uma coisa tão importante. Então eu digo, ao outro extremo daqueles que pensam que o batismo é um tipo de sacramento, isto é, eu vou me molhar para que Deus me abençoe, nós temos aquelas pessoas que pensam que, olha, já que sou salvo, não preciso nem dar este testemunho. E, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas salvas pela graça de Deus que nunca se submeteram a esta ordenança da igreja. Como demonstramos acima, o batismo sempre foi uma parte integral da pregação do Evangelho na igreja primitiva. Não creio que é o caso hoje. Aliás, muitas vezes eu tenho ouvido pregações evangelísticas e nunca, jamais é mencionada a questão do batismo. É como se a gente imagine que uma pessoa pode se converter e depois na igreja que nós vamos dar estas informações. Mas, ao menos, quando os discípulos evangelizavam na igreja primitiva, eles colocaram junto com o pacote de tudo da palavra de Deus em relação ao reconhecimento do pecado, o arrependimento, a fé, a conversão, a regeneração, colocaram também a questão do batismo. Precisamos insistir na natureza normativa do batismo de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. E, pessoalmente, creio que nós seríamos bem mais bíblicos se pedíssemos que os arrependidos dessem o sinal de se batizarem
ao invés de levantarem as mãos. Isto é, imagine na sua igreja, se nós vamos ter um culto evangelístico e no fim do culto vamos dar o convite e dizer: agora todos aqueles que querem aceitar a Jesus como seu Salvador, venham agora e nós vamos batizar a vocês em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí seria bem mais bíblico, embora que é uma coisa que dificilmente alguém vai ter visto dentro da sua igreja evangélica. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Será que nós temos o direito então de postergar o batismo, adiar, restringir o batismo? É justamente o que eu considero o próximo erro. Um dos maiores erros que vejo na igreja é justamente a postergação do batismo dos novos convertidos por parte da igreja. Não temos nenhum precedente, muito menos permissão bíblica, de nos colocar na posição de fiscais de Deus. A responsabilidade de um batismo insincero recai sobre o batizado, não sobre a igreja. Porque muitos pastores dizem: não podemos batizar as pessoas logo cedo porque não sabemos se são convertidos ou não. Eu digo: olha, quem tem que saber se são convertidos é a pessoa que está dando testemunho. Depois disso é que Deus vai julgar o caso. Agora, Filipe batizou até Simão o feiticeiro, por quê? Porque ele solicitou. O argumento de que uma pessoa precisa desenvolver uma cultura cristã antes de se converter não tem respaldo bíblico. E é muito bom que nós nos conscientizemos disso. Agora, adiar o batismo de novos convertidos provoca um outro erro ainda maior. Isto é, provoca a separação do corpo de Cristo em duas partes. Vamos ter aquela parte do corpo de Cristo que é batizado e aquela parte do corpo de Cristo que não é batizado porque a igreja não deixou. Em muitos lugares, quem não é batizado não pode nem participar da ceia do Senhor. Agora, quem é que dá à igreja qualquer direito de proibir um novo convertido a participar da mesa do Senhor? É bom que nós sublinhemos dentro da nossa mente e especialmente em nosso coração que seja fixado o fato que a mesa é do Senhor, a ceia é do Senhor. Uma coisa é clara: em Atos capítulo 2, todos os novos convertidos foram batizados imediatamente e participaram da ceia do Senhor da mesma forma. Todos, de Atos capítulo 2, todos foram batizados no mesmo momento da sua salvação e logo mais participaram na ceia do Senhor. Atos 2, 41 e 42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, nesta altura, resta saber até onde desejamos que as nossas práticas eclesiásticas se conformem com a Bíblia e até onde permitiremos que eles fogem deste padrão. Agora, o último erro associado ao batismo é usar o batismo como uma forma, um método de proselitismo. No Brasil, a vinculação do batismo como membresia da igreja local visível, denominacional, abre caminho para este erro. Eu não disse que é um erro, mas abre caminho para este tipo de erro. Proselitismo por meio de batismo não é uma nova prática, é uma prática nova, como veremos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 17. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, de que há contendas entre vós.
Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Se a associação do batismo com o artifício de proselitismo não é uma prática nova, mesmo assim, ele continua sendo uma prática condenável. Paulo rejeitou categoricamente este erro quando ele ousou dizer: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Em outras palavras, Paulo não usava o batismo nas águas como meio de identificar e agrupar discípulos para si mesmo. Outras pessoas faziam isso, mas ele recusava entrar neste tipo de jogo. Não é que não batizava, perceba bem, Paulo batizava, só que ele não usava o batismo para agregar membros ou agregar discípulos para si mesmo. Como vimos no caso do carcereiro de Filipos, em Atos 16, ele pregava o batismo como uma parte íntima do Evangelho e praticava o mesmo. No entanto, recusava usar o batismo como método de proselitismo. Agora, quando uma igreja insiste em rebatizar os crentes que passam de uma igreja para uma outra igreja, a heresia não pode estar muito longe, de fato está perto. Será que a nossa água benta é melhor que a água benta dos outros? Será que é isso que nós estamos querendo dizer com o rebatismo? Esta heresia é de primeira ordem porque nega a unidade da Igreja de Cristo. Isto é, as pessoas que se converteram em outra igreja e foram batizados por imersão em outra igreja, será que por passar para a minha igreja, vão ter que ser rebatizados? Eu creio que não. E se forem rebatizados por ordem da liderança, aí nós estamos querendo dizer que aquela outra igreja que pratica a Bíblia de forma alguma possa ser conhecido como uma igreja cristã, porque o seu batismo não está valendo para nós. Agora, vamos para a segunda das ordenanças, que é a ceia do Senhor. Acerca da ceia do Senhor, tenho menos a dizer, mas ainda assim temos coisas muito interessantes para nós aprendermos. Acerca da ceia do Senhor, eu quero observar três coisas. Primeiramente, havia assim uma diferença de opinião acerca daquilo que acontece na ceia. Tem três interpretações históricas em relação àquilo que acontece no momento da ceia, no momento da consagração dos elementos do pão e do vinho. Estas três interpretações acerca da ceia são conhecidas como transubstanciação, consubstanciação e, em terceiro lugar, simbolismo. Transubstanciação é a primeira e, segundo esta interpretação, oriunda da Igreja Católica Romana, na hora da sua consagração, os elementos da ceia, vinho e pão, são convertidos literalmente no sangue e a carne do Senhor Jesus Cristo. Então, o pão não é mais pão, é a carne de Jesus. O vinho não é mais vinho, é o sangue de Jesus. A segunda interpretação é conhecida como consubstanciação. E na Igreja Luterana, no luteranismo, a interpretação que prevalece é de consubstanciação. No momento em que a pessoa recebe os elementos, isto é, com fé ou sem fé, convertido ou não convertido, os elementos, o pão e o vinho, tornam-se verdadeiramente, misteriosamente, o sangue e a carne de Jesus Cristo. Isto é, o pão que não foi distribuído não é a carne de Jesus, mas o pão que foi distribuído
que as pessoas receberam milagrosamente ficou mudado de pão para agora ser a carne de Jesus. O vinho que não foi distribuído, sobrou um pouquinho de vinho ou suco de uva, como nós usamos dentro das nossas igrejas e tradição eclesiástica, sobrou alguma coisa, não ficou sendo transformado, mas tudo que foi distribuído, todo mundo que tomou, digna ou indignamente, estas pessoas receberam de fato não vinho, mas o sangue de Jesus. Esta é a teoria da consubstanciação. Nós não cremos nisso dentro da igreja evangélica. Nós cremos na interpretação simbólica. Portanto, simbolismo é aquilo que nós entendemos como a matriz para a interpretação da ceia do Senhor. Na igreja evangélica rejeitamos as duas posições já mencionadas. Entendemos que o pão e o vinho representam simbolicamente, não literalmente, o corpo e o sangue de Jesus. Depois da sua consagração, permanecem sem mudança de natureza. Quer dizer, o pão consagrado é pão. O cálice, o vinho, o suco de uva consagrado continua sendo suco, vinho e assim por diante. Não há mudança. Por causa da cultura católica romana, muitos evangélicos atribuem mudanças místicas aos elementos da ceia. Eu já fui em várias ceias, em igrejas pentecostais, e ouvi as pessoas, depois da consagração, dizendo que estavam a receber o corpo e o sangue de Jesus. Isto não é verdadeiro e não devemos admitir isso dentro das nossas comunhões. Vale a pena lembrar que quando o apóstolo Paulo reclama que os coríntios não estão apercebidos do corpo de Cristo, ele não se referia ao pão, e sim aos membros da igreja, porque o verdadeiro corpo de Cristo não é um pão transformado assim milagrosamente. O verdadeiro corpo de Cristo, nós já sabemos, são os membros da igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. 1 Coríntios 11, 28 diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Não diz coma da carne e beba do sangue. Não diz isso. Pão é pão, o cálice é cálice, o vinho não muda, o suco de uva não é transformado. Um dos erros comuns que parece prevalecer na igreja do Senhor é a ideia de que em certas ocasiões não devemos participar da ceia do Senhor. É claro que não devemos participar indignamente, segundo a Bíblia, mas isso não autoriza a não participação. Como o versículo 28 diz, devemos nos examinar a nós mesmos e assim comer e beber. Agora, eu fiz uma anotação lá, dentro do seu livro, acerca dos casos da disciplina da igreja. Eu quero ler esta observação para os irmãos. Por razões de disciplina eclesiástica, às vezes alguém é proibido de tomar a ceia. Nestes casos, cabe à liderança da igreja cuidar que não está impondo um padrão antibíblico. O crente individual será isento da culpa de não tomar a ceia porque está sendo submisso à liderança da sua comunidade eclesiástica. Se a sua liderança, e se você é líder e proíbe alguém a tomar a ceia, por favor, tenha toda certeza que você tem as suas razões bíblicas para isso. Quando o crente decide por conta própria não participar porque não está em condições apropriadas, ele está evitando um pecado, sim, mas está cometendo um outro. Desde quando é que nós temos uma autorização de conviver com o pecado? Deus ordenou que houvesse uma pausa no culto da ceia para cada um se conscientizar, consertar e depois cear. Quem evita tomar a ceia porque não se conserta, não pode congratular-se. Precisa entender que está em situação muito perigosa. Precisa se arrepender, consertar-se e comer e beber.
A ceia do Senhor no Novo Testamento é a parte final desta aula. No Novo Testamento, a ceia do Senhor foi celebrada diariamente, segundo Atos 2:46. Não semanal ou mensalmente, como é costume em algumas igrejas. Também não se limitava apenas à parte simbólica da ceia. De fato, a igreja primitiva oferecia uma refeição completa e, como parte dela, celebrava a ceia do Senhor. Em Corinto havia certos problemas com isso, como Paulo observava, e o povo não estava mais fazendo uma refeição comunal, e sim uma festa particular. 1 Coríntios 11, 20 a 22 diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Dificilmente admito que nós podemos promover todo mês assim uma ceia com uma refeição completa. Mas como seria bonito, ao menos uma vez por ano, fazermos isso, imitar um pouquinho da cultura da igreja primitiva. A conclusão da nossa aula vai lembrar o fato que nós temos visto as duas ordenanças da igreja. Existem apenas duas: batismo e a ceia do Senhor. E com todas as duas há evidência de que a nossa prática moderna não é precisamente bíblica. Às vezes nossa prática é extra-bíblica, isto é, sem base bíblica. Às vezes pode até ser antibíblica. O que é que vamos fazer diante disso? Sugiro que pedimos a Deus perdão, graça, misericórdia e coragem para que possamos andar na luz que temos recebido da sua palavra hoje. Que Deus vos abençoe. A concordância bíblica exaustiva é a única com indexação de 100% das palavras da Bíblia. São mais de 700.000 palavras para pesquisa, com frase de contexto e referência ou apenas referência. Adquira a sua concordância bíblica exaustiva na livraria evangélica ou pelo telefone 0800 17 20 85. Disse Jesus: ide e ensinai todas as nações.